Olá, meus queridos amigos, sejam novamente muito bem-vindos. Eu sou o professor Murilo Aquaviva e estou aqui hoje para a gente tratar da Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha. Uma lei importantíssima para o seu concurso, uma lei importantíssima para o seu dia a dia como policial ou qualquer que seja o cargo que você vai alcançar aí envolvendo a justiça penal, tá bom, pessoal? Seja no judiciário, no Ministério Público, em qualquer lugar que você esteja, é uma lei, até mesmo na advocacia, é uma lei de extrema importância de conhecimento obrigatório, tá bom, pessoal? Seguindo a sistemática das demais aulas aqui que eu já dei para vocês, a gente vai abordar aqui os pontos mais importantes da lei, mas é fundamental que você leia na íntegra o seu excelente material aí teórico, fornecido pelo PIC, que você leia também a integralidade da Lei Maria da Penha. É uma lei que não é longa, é uma lei relativamente curta, tá? E eu preciso que vocês leiam a lei na íntegra. Não temos tempo hábil para abordar todos os assuntos em minúcias, né? É por isso que a gente vai aqui se concentrar nos pontos mais importantes da Lei 11.340 de 2006, tá, pessoal? Eu continuo aqui com um probleminha para subir os slides, eu não sei por que não está carregando para vocês aqui. Então, eu vou seguir mais ou menos a sistemática do último bloco da lei de drogas, que eu vou tocando o barco aqui, vocês abrem a lei aí, abram a lei, tá? Eu tô com ela aqui para a gente... tô com ela aqui compartilhando a tela com vocês, né? Em alguns momentos eu vou colocar ela aqui na tela, tá? A lei tá aí, vocês estão vendo. Em alguns momentos eu vou colocar ela na tela ali, mas eu vou me concentrar aqui no tete a tete com vocês, vou falando tudo com muita tranquilidade, a gente vai abordando os assuntos mais importantes, beleza, pessoal? Vamos juntos, aula muito bacana, lei muito importante. E para a gente iniciar essa importante lei, a gente precisa entender aí qual o fundamento constitucional e até mesmo convencional dessa lei, né? O que dizem as convenções e tratados internacionais aí sobre direitos humanos e direitos da mulher, tá? Bom, o fundamento constitucional basicamente está no artigo 226, parágrafo 8º na nossa Constituição, que diz assim: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, destaco isso, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, tá? Então a ideia de coibir a violência contra a mulher pode ser extraída diretamente do próprio texto da nossa Constituição Federal, nos termos aí do artigo 226, parágrafo 8º, que garante a criação de mecanismos para que com o intuito de se coibir a violência doméstica, né? A violência no âmbito familiar. Beleza, pessoal? Bom, além disso, nós temos aí vários tratados internacionais que foram criados justamente para dar uma maior proteção à mulher, né? Dar uma maior proteção à mulher. Tá? O primeiro deles aí que eu quero trazer para vocês é de 1975 e é a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na cidade do México e que deu origem à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que foi promulgada pelo Brasil através do decreto 4377 de 2002, tá? Além disso, a gente tem em 1980 a segunda Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na Dinamarca, tá? Em 1985, a gente tem a terceira Conferência Mundial sobre a Mulher, dessa vez realizada no Quênia. Em 94, a gente tem a famosa aí Convenção de Belém do Pará, também chamada de Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica, incorporada aí no Brasil pelo decreto, 1973 de 96, tá? A Convenção de Belém do Pará de 94, incorporada aqui pelo nosso ordenamento, pelo decreto 1973 de 96. Perfeito, pessoal? Bom, isso aí a gente está falando de forma geral, a origem aí, os tratados e dispositivos que deram origem à proteção da violência doméstica, tá? Mas qual é o pano de fundo, né? Qual é a história por trás da origem da Lei Maria da Penha, tá? Essa lei, pessoal, ela só entrou em vigor em 22 de setembro de 2006, tá?
muito embora a gente já tivesse aí diversas convenções internacionais que tratavam aí da violência doméstica, tá? Ela recebeu esse nome, a Lei Maria da Penha recebeu esse nome em razão da vítima Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha Maia Fernandes, que em 29 de maio de 83, enquanto ela dormia, ela foi alvejada pelo seu então marido por um disparo de arma de fogo e ficou paraplégica, tá? Mas essa violência não acabou por aí, né? Uma semana após esse fato, ela sofreu uma nova violência. Ela sofreu uma descarga elétrica praticada por esse sujeito também, enquanto ela tomava banho, tá? Então, em 28 de setembro de 1984, o agressor ele foi denunciado, mas a sua prisão ela só aconteceu efetivamente em 2002, 19 anos após essas duas tentativas de homicídio, tá? Então, galera, diante dessa inércia do Estado brasileiro, o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que elaborou um relatório com a seguinte conclusão, relatório de número 54 de 2001. A ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma reparação mostra a falta de cumprimento do compromisso assumido pelo Brasil de reagir adequadamente ante a violência doméstica. Então, pessoal, depois de 5 anos após esse relatório, é que foi editada e entrou em vigor a Lei Maria da Penha, beleza? Histórico bacana aí para a gente compreender melhor as finalidades da lei. Bom, pessoal, falando em finalidade da Lei Maria da Penha, quais são as finalidades dessa lei, afinal, né? Ela é uma lei muito abrangente, tá, pessoal? Ela tem inúmeras finalidades. Não se trata de uma lei estritamente penal, ela tem dispositivos aí de natureza civil, que cria mecanismos de proteção à mulher, mecanismos ali que tratam da área de segurança pública, enfim. É uma lei multidisciplinar, tá? A leitura do artigo 1º da lei, vocês lendo o artigo 1º da lei, vocês já conseguem aí compreender esse espírito da lei. Deixa eu abrir esse artigo aqui para vocês, tá? Artigo 1º. Ele diz aí, ó. Diz aqui. Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica, tá, pessoal? Então, é uma lei muito abrangente, tá, pessoal? Uma lei muito abrangente. Entretanto, aqui na nossa aula, a gente vai se ater aqui aos dispositivos mais voltados à seara penal, que é o que é geralmente cobrado, tá? Nas provas de concurso, porque geralmente a Lei Maria da Penha, embora seja muito importante que você faça aí o estudo dela por completo, tá? Que você faça o estudo por completo aí. Aqui a gente vai focar nos dispositivos ali afetos à área penal e processual penal, porque é o que mais é cobrado em prova de concurso, já que normalmente essa lei ela vem inserta ali no conteúdo programático dos editais, dentro ali de legislação penal especial, legislação especial, tá bom, pessoal? Bom, prosseguindo aqui. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a inaplicabilidade da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, às infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Por quê? Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz de forma expressa que a Lei 9.099 não é aplicada. Artigo 41, acompanha aí. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Por que independentemente da pena prevista? Porque vocês vão ver que vai ter diversos crimes aí, a exemplo do delito de ameaça, cuja pena não supera 2 anos e que, ao menos em tese, estaria esse crime objetivamente inserido na competência do juizado especial criminal, como a gente já estudou na aula própria, tá? Mas a Lei 11.340, ela excepciona isso aí e ela tira
qualquer crime que seja praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, da competência dos juizados especiais criminais. De modo que o sujeito, o agente, ou até mesmo a mulher que pratica um crime contra outra mulher numa situação de violência doméstica, não terá nenhum dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 a seu favor, tá? Uma ameaça praticada no âmbito da violência doméstica familiar, o sujeito não terá direito à composição civil, à transação penal, ao sursi processual, tá? À suspensão condicional do processo. Por que é importante trazer isso aqui também? Porque nem sempre esse foi o entendimento, tá? Num primeiro momento, havia um entendimento pela inconstitucionalidade desse artigo 41, tá? Que foi superado. Entendia-se que o artigo 41 era inconstitucional por estabelecer um tratamento desigual. Mas o entendimento atual do STF, superando essa primeira corrente, é de que o artigo 41 ele é sim constitucional e considera-se, né, aí as desigualdades que as mulheres enfrentam. Então, isso aí é um reflexo da igualdade material. Tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade, tá? Então não há aí qualquer tipo de tratamento inconstitucional às mulheres por conta desse artigo, tá? Então, guardem isso. Atualmente, e esse é o entendimento prevalente, o artigo 41 da Lei 11.340, ele é constitucional. Então, nada da Lei 9.099 se aplica aos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. E a gente vai ver, pessoal, aqui que 99,9% das disposições da Lei Maria da Penha tem aí um cunho mais processual, procedimental, tá? A gente não tem crimes aqui, a gente tem um crime tipificado na Lei Maria da Penha, que é um crime recente de descumprimento de medida protetiva, tá? Mas fora isso, são medidas mais de natureza procedimental, processual aí que a gente vai encontrar, tá? Bom, além disso, pessoal, princípio da insignificância aplica-se aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher? Não, pessoal. Não se aplica o princípio da insignificância a esses crimes ou contravenções penais praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Inclusive, a gente tem a súmula do STJ com esse teor, a súmula 589 do STJ traz isso para nós, tá? Além disso, o STF também não admite. Então, STF e STJ não admitem a aplicação do princípio da insignificância aos crimes e contravenções penais praticados com violência ou grave ameaça à mulher no âmbito aí das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Perfeito, pessoal? Bom, outro ponto importante aqui que a gente tem que ter em mente é sobre os pressupostos para a aplicação da Lei Maria da Penha. E basicamente, pessoal, são três, tá? Três pressupostos cumulativos. Que a vítima seja mulher, que o sujeito passivo seja mulher, e a gente já vai entrar logo aí mais à frente na questão do transexual, da transexual, tá? Já adianto para vocês que o entendimento prevalente é de que se aplica a Lei Maria da Penha ao transexual, tá? Então, o primeiro requisito é que a vítima seja mulher, que haja presença alternativa de um dos incisos do artigo 5º, né? A gente vai estudar o artigo 5º, que trata ali dos contextos em que a Lei Maria da Penha é praticada, né? No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, ou no âmbito de qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Esses são os três pressupostos para a aplicação da Lei Maria da Penha. Que a vítima seja mulher, perdão, eu só li dois pressupostos aqui, né? E a prática de alguma das formas de violência contra a mulher previstas aí no artigo 7º da Lei da Maria da Penha, que é a violência física, patrimonial, sexual, moral ou psicológica, tá? Então a gente tem esses três pressupostos. Vítima mulher, presença alternativa de um dos incisos lá do artigo 5º, né? O contexto em que foi inserido aquilo ali, se é no âmbito da unidade doméstica, no âmbito familiar ou no âmbito de qualquer relação íntima de afeto em que haja convivência entre o agressor e a agredida. E a prática de alguma dessas violências física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. É importante destacar isso, pessoal, porque pode ter aí um furto praticado no contexto de violência doméstica que incida a Lei Maria da Penha. Vejam bem,
porque é possível também que uma das violências seja a patrimonial, tá? Não é só o que a gente está mais acostumado a ver no dia a dia, violência, grave ameaça, violência, ameaça, violência, ameaça, estupro, não, tá? A gente pode também, além da violência física, psicológica e moral, a gente tem aí a violência patrimonial, tá? É importante que vocês saibam isso, tá? Sujeito passivo da lei, pessoal, é mulher exclusivamente. E nesse conceito de mulher, claro, estão incluídas as transexuais, tá? O STJ já reconheceu, isso foi veiculado no informativo 732, que a Lei Maria da Penha é aplicável sim às mulheres trans em situação de violência doméstica. E eu vou até ler assim uma parte do julgado aqui bem interessante, veiculado no informativo 732, é o RESP 1977124 de São Paulo, relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Eu vou ler uma parte, é de 2022 esse julgado, vou ler uma parte muito bacana aqui que é importante, tá? Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com sexo físico masculino, mas que se identifica como uma pessoa do gênero feminino. O conceito de sexo está relacionado aos aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Muitas vezes, uma pessoa pode se identificar com um conjunto de características não alinhado ao seu sexo designado. Ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa. Ou então, não se identificar com gênero algum. Tá? Muito bacana esse trecho aqui do texto, que ele é bem elucidativo quanto a esses conceitos. E eu recomendo que vocês leiam esse julgado aí, porque ele é uma verdadeira aula aí sobre o tema. Tá? Então, pacificado também a aplicação às mulheres trans em situação de violência doméstica. Perfeito, pessoal? E quanto à aplicação aos homens? Inicialmente, desde o início, teve essa discussão de inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, porque discrimina os homens e etc. Entretanto, pessoal, pacificou-se o entendimento de que a aplicação é exclusiva às mulheres, incluindo aí as mulheres trans, e que não se aplica ao homem, que não há qualquer violação à igualdade aí nesse ponto, porque aqui se está abarcando ao conceito de igualdade material, tá? Tratando os desiguais, as mulheres aí que têm uma situação de vulnerabilidade maior, na medida das desigualdades por elas enfrentadas, tá bom? Então, não se aplica aos homens em nenhuma hipótese. Perfeito, pessoal. Bom, outra coisa importante que a gente precisa entender aqui, e eu vou até tomar uma água aqui, a garganta já está fervendo. Essa mudança de tempo é uma loucura, né? A garganta, 15 minutos falando, 18 minutos falando, a garganta já tá aqui pedindo socorro. Desculpa aí, pessoal. Pessoal, é importante que a gente tenha em mente que não é qualquer violência contra a mulher que irá atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Essa violência, ela tem que ser uma violência no contexto de gênero, tá? Desculpa, ela não pode ser... Perdão, reformulando. Não é qualquer violência que se aplica a Lei Maria da Penha à mulher, apenas a violência de gênero. O que eu quero dizer com isso, tá? Se um sujeito X, o cara pinel da cabeça, ele mata uma desconhecida no meio da rua porque ele estava em surto, não é porque ele matou uma mulher que isso automaticamente vai atrair aí a incidência da Lei Maria da Penha, tá? É necessário que a violência seja perpetrada em razão do gênero, tá? O objetivo da Lei Maria da Penha aí, ela não foi de conferir uma proteção indiscriminada a toda e qualquer mulher, tá? Porque aí sim a gente estaríamos falando em uma violação ao princípio da igualdade, mas sim uma proteção àquelas mulheres que efetivamente se encontrem numa condição, numa situação de vulnerabilidade, tá? Então, é indispensável que essa vítima ela esteja em uma situação de hipossuficiência, seja física ou econômica, tá? E que essa infração penal praticada tenha alguma motivação ali de opressão à mulher, tá? Então, ausente
esse requisito aí da violência de gênero não se aplica à Lei Maria da Penha. Então, não é, fiquem atentos na hora da prova, que isso pode vir na forma de um probleminha, e você aí, por ver que a questão envolve uma violência contra a mulher, fica ali tentado a responder que a incidência da Lei Maria da Penha. Então, guardem isso, pessoal, porque não é todo tipo de violência que contra a mulher que vai incidir a Lei Maria da Penha. Algumas violências já chegaram na STJ, né, alguns tipos de conflitos que já teve decisão a respeito. Eu quero trazer aqui para vocês o que já teve decisão e pacificou-se que cabe aí a aplicação da Lei Maria da Penha. Filho contra mãe, já houve decisão nesse sentido, Tribunal Superior. Filha contra a mãe. Lembra que o sujeito ativo pode ser inclusive outra mulher, tá? O sujeito passivo sempre tem que ser a mulher, mas o sujeito ativo pode ser mulher contra mulher, desde que haja essa violência de gênero no contexto ali, tá? Então é possível que a Lei Maria da Penha se aplique num caso de uma filha contra a mãe, de um pai contra uma filha, de um neto contra a avó, de um irmão contra a irmã, e mesmo que eles não morem sobre o mesmo teto, isso foi decidido aí no HC 175816 do Rio Grande do Sul, tá? Genro contra a sogra, nora contra a sogra, tá? Mas claro, desde que estejam presentes os requisitos aí de uma relação íntima de afeto entre elas, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, tá? Se tiver ausente essas motivações, não vai se aplicar. Companheiro da mãe, o padrasto contra a enteada, tá? Tia contra sobrinha, ex-namorado contra ex-namorada, mas vale ressaltar que não é qualquer namoro que vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Se for um vínculo eventual, esporádico, efêmero, não vai incidir a Lei Maria da Penha. Tem que ter um mínimo de estabilidade ali, tá? Aí cabe de filho, homem contra pai idoso, homem, não, tá? Não pode. Já foi decidido aí também, não se aplica a Lei Maria da Penha, tá? Então, prevalece aí o entendimento geral de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade são necessárias à caracterização da violência doméstica familiar contra a mulher, tá? Não são presumidas pela Lei 11.340 para toda e qualquer mulher, tá? A gente tem que analisar o contexto aí, o contexto concreto. Perfeito? Bora. Bom, sujeito ativo, a gente já tratou, pode ser o homem ou a mulher, não tem aí restrição contra o sujeito ativo, desde que seja em um daqueles contextos aí que a gente já conversou, tá? Bom, elemento subjetivo é sempre o dolo, tá? As condutas culposas não estão abarcadas pela Lei Maria da Penha, tá? Então, eventual crime culposo praticado nesse contexto familiar não atrai a Lei Maria da Penha. Perfeito, né, pessoal? Vamos prosseguir aqui para o estudo ali daqueles contextos do artigo 5º nos quais estará inserido a aplicação da Lei Maria da Penha. O primeiro deles é no âmbito da unidade doméstica. Diz o artigo 5º, para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, que é compreendida como o quê? Como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Olha que interessante, tá, pessoal? Então veja que a lei não faz qualquer referência à ação ou omissão. Essas duas hipóteses aí de conduta podem ensejar a um crime contra a violência doméstica. E não é necessário para que incida a Lei Maria da Penha aí, conforme está dito no inciso 1, a caracterização do vínculo familiar. E eu vou trazer aqui um caso para vocês, que eu já atuei especificamente, antes de eu estar lá no GAECO, trabalhei numa promotoria de justiça criminal comum, né? A gente fazia tudo ali, menos violência doméstica contra a mulher e juizados especiais e júri, tá? O resto era tudo nosso, porque aqui a gente tinha promotoria específica para isso. Então, apareceu um inquérito na minha mão lá, que uma menina, ela havia sido estuprada
pelo diretor de um orfanato, né? De uma casa, de um abrigo ali, né? Hoje não se fala mais orfanato, né? Mas de um abrigo ali de crianças. Ela havia sido estuprada por ele. E esse inquérito foi remetido ali para a promotoria comum e estava correndo na justiça comum. E ao analisar aquilo ali, falei, não, isso aqui é violência, isso aqui atrai incidência da Lei Maria da Penha. Embora eles não tenham nenhum vínculo familiar, eles estão convivendo de forma permanente, porque o gestor do abrigo também morava lá, tá? E isso faz com que aquilo é um âmbito, é uma unidade doméstica aquilo ali, né? E eles não têm nenhum tipo de vínculo familiar, ele não é pai, tio, nada dela, não tem nenhum vínculo familiar com ela, mas eles conviviam no âmbito de uma unidade doméstica. E por isso a gente conseguiu com sucesso que essa investigação passasse a ser apurada pela promotoria da violência doméstica contra a mulher e também pelo juizado especial ali de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Que tem ali muitos outros meios aí, mais ferramentas para cuidar adequadamente desse caso, tá? Outro exemplo que eu posso trazer para vocês aqui, de que não é necessária a caracterização do vínculo familiar, é, por exemplo, uma empregada doméstica. Uma empregada doméstica, se ela for vítima de violência doméstica ali pelo patrão, esse inciso permite que a gente aplique a Lei Maria da Penha no caso dela. Imagine que ela é agredida pelo patrão e etc. Aqui, a gente leva em conta é um critério espacial, o aspecto espacial aqui importante, o aspecto espacial de onde eles convivem, né? É interessante para nós o local em que a violência foi perpetrada, tá bom? Guardem isso. E é interessante aí, cara, muita gente acaba pecando durante o estudo da Lei Maria da Penha, e na hora da prova ali o pessoal acaba se perdendo porque vem muita pegadinha em cima disso. Vem muita pegadinha. Imagine, guarde esse exemplo do orfanato. Provavelmente você não responderia que incidiria a Lei Maria da Penha. Agora você não erra mais. O exemplo da empregada também, eu já vi muito em prova, exemplo da empregada, tá? Então, tenho em mente que é levado em conta aqui no artigo 5º, no inciso 1, o aspecto espacial do local onde foi praticada a violência, tá? Mas que fique claro aqui que deve ser um espaço de convívio permanente de pessoas, exige essa estabilidade do convívio, tá? Então, é isso. Tranquilo, né? O inciso 2 do artigo 5º, pessoal, ele fala do âmbito familiar. Diz assim o artigo 5º, inciso 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, imagine que indivíduos que se consideram primos, se consideram irmãos de criação e moram juntos ali, né? É um conceito aí, o inciso 2 acaba por trazer, segundo a professora doutrinadora Maria Berenice Dias, um conceito legal de família, né? Então, nesse caso aqui, já diferente do inciso anterior, não importa o local em que foi praticado, tá? Não precisa ser praticado no âmbito da unidade doméstica. Não exige também, pessoal, coabitação, tá? Então, aqui não se exige coabitação para a incidência desse inciso, tá? Bom, o inciso 3º do artigo 5º, ele trata de qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, tá? Então, tem gente que inclui, inclusive, nesse artigo aí, uma grande relação de amizade, de camaradagem muito forte ali, poderia incidir. Tem gente que entende de modo contrário, como é o caso do professor Renato Brasileiro, que ele faz uma leitura mais restritiva da expressão íntima, né, que caracterizaria, segundo ele, uma relação de cunho sexual ou amorosa. A gente tem que ficar esperto aí com o modo que isso vai ser cobrado na prova, tá? Mas saibam que tanto o amante quanto a namorada ou ex-namorada podem ser vítimas de acordo com a Lei Maria da Penha, a depender sempre do caso concreto, tá? Conforme o entendimento atual do STJ. O STJ entende de forma tranquila que os namorados
ex-namorados, inclusive, desde que tenham um relacionamento não efêmero, podem sim ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha. Sobre a questão da coabitação, novamente, esse inciso não exige coabitação. Isso está muito claro nas decisões do STJ, inclusive esse assunto está sumulado. Súmula 600 do STJ diz que para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima. Tá bom, pessoal? Além disso, o STJ entende que nos casos em que a conduta delitiva está vinculada à relação íntima de afeto mantida entre essas partes, é irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal, tá? Para que isso atraia a competência da Lei 11.340, tá? Então, nesses casos, não importa se a dissolução foi há 10, 15, 20 anos ou há 1 ano, tá? Não há essa distância temporal. Perfeito, pessoal? Bom, eu vou aproveitar aqui que batemos 30 minutos de aula, vou pular para um próximo bloco, a gente volta falando aí das espécies de violência contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha. Até o próximo bloco, é rapidinho, hein?